Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre violência que docentes sofrem em sala de aula. Para falar sobre o assunto, está aqui a professora Valéria Mailer. E no bloco anterior, a gente fez aqui uma reflexão a partir do caso que aconteceu com a professora de Indaial. E resultou lá em agressão e isso viralizou na internet, e os veículos de comunicação do Brasil olharam para essa questão aqui de Indaial. Eu tinha dito também que a professora Valéria, ela vivenciou, ela trabalhou 25 anos nas escolas periféricas. Ela sabe a dificuldade que é muitas vezes trabalhar nessas escolas. Pela questão da diversidade, por essa questão da desigualdade social e econômica que está posto lá nessas escolas e que muitas vezes o professor não consegue lidar com isso. Ele até tem vontade de fazer algo, mas não sabe por onde, e as ferramentas para trabalhar também a escola muitas vezes não oferece. Então a gente vai fazer um olhar a partir dessa vivência da professora Valéria. A senhora que conheceu e conhece por dentro o que são as dificuldades nas escolas, principalmente as escolas periféricas. E essas dificuldades, elas já vêm pela questão da política, né? Pela política dos governos, né? Com certeza. Para você ver, né? Uma escola de periferia, ela já não tem uma estrutura física boa, né? Eu lecionei numa escola que não tinha uma quadra de esportes para as crianças fazerem esporte. Não tinha, né? E não tem, até hoje, não tem. Então, tem uma quadra, assim, com uma areia, né? E é ali que os alunos vão praticar esporte. Exato. Aí não tem também um auditório para eles fazerem uma apresentação cultural, um teatro, né? Não tem, biblioteca também A biblioteca até tem. E funciona bem, os alunos levam bastante livros, porque teve programas também do governo federal que enviaram livros para a escola, né, livros de leitura, então funcionou bem, e aí o governo municipal também reforçou isso, e aí funciona. Mas assim, então falta, isso é um exemplo só, né? E também material, não temos material, não temos uma sala ambiente, assim, para ciências, um laboratório, né? Vamos dizer assim, que seria, né? A gente pensa, quando a gente pensa numa escola, a gente pensa numa estrutura, assim, né? Punta, né? Né, uma coisa bonita, né, com um laboratório de ciências, um laboratório de informática, também é problemático, as máquinas até tem, mas as máquinas não funcionam, são velhas, né, e as crianças adoram a sala de informática, mas é problemático trabalhar, né, aí não tem um professor de informática, aí ele vem de 15 em 15 dias, não dá para fazer um planejamento. Então, né, assim, só para falar da estrutura em si, né, que eu acho que já peca bastante, porque eu penso, quando eu imagino uma escola, eu imagino um todo, lugar, né, todo, esporte, ciências, artes, né, eu imagino algo assim. Um espaço agradável para o aluno ficar. Né? E mesmo assim, eles gostam de ir para a escola, eles gostam, é um lugar que eles não faltam, né, porque é um lugar que eles gostam de estar lá, eles gostam porque tem os coleguinhas, tem as amizades, tem coisas diferentes que eles não têm oportunidade de fazer nas famílias, nas comunidades. Então, eles gostam de estar nesse espaço, mas falta, né? Eu sinto assim, falta essa estrutura toda para que eles também... dê conta, né? Porque aí fica uma escola pobre para pessoas pobres, né? Exatamente, exatamente. Então, aí você vê assim, uma escola assim, mais central, ela é toda equipada, né? Ela tem todos os espaços, todos os ambientes, e essas escolas mais da periferia, elas não têm, né? Então, assim,
a gente começa a reforçar por aí já essa questão da desigualdade. E né? muitas vezes o professor tem que dar conta, tem que levar materiais, né, de casa. Também, Ou se ele quiser fazer alguma coisa diferente, né? Ele vai ter que fazer, né? Ele tem que levar. Tem muita ajuda também da APP, né? Tem uma APP na medida própria comunidade, né, que acaba se envolvendo um pouco eles mais, se né? envolvem, ajudam na medida do possível, né? Como eles podem também. Mas eu penso que isso tinha que vir das políticas públicas, né? Tinha que vir dos governos, tanto federal, municipal, estadual, para que, poxa, a gente paga, isso é dinheiro de imposto. Tem o retorno, né? É o retorno, independente se é na periferia, se é na região central, tem que chegar lá, né? E as escolas de periferia, elas são as escolas que mais precisam, né? São as pessoas que mais precisam da escola em si, porque as escolas da região central, do centro, as famílias de uma forma ou de outra conseguem gerenciar um pouco, né, essa parte pedagógica. Professora, a gente sabe que as políticas públicas, algumas políticas públicas, né, foram construídas na tentativa de reduzir a desigualdade social, e uma delas é o Bolsa Família, que sofre agora ataques de tudo quanto é lado, né? Mas o Bolsa Família é uma estratégia, uma política estratégica de tentar reduzir a desigualdade social e de manter os alunos em sala de aula, né? Acho que foi uma das melhores estratégias que o Brasil desenvolveu para tentar fazer com que o aluno fique, principalmente esse aluno mais pobre, que ele fique em sala de aula, né? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu acho que o Bolsa Família, ele é um propulsor da educação, né? Eu acho que as pessoas também, é muito criticado, mas a gente fica... É tão pouco, né? Eu também quero Bolsa Família e tal. Gente, é tão pouco. Depois né? todo mundo fica, porque é bolsa disso, cada um porque acha que é bolsa família. Acha que é uma fortuna, né, que a pessoa ganha. Acho que é R$80, né? Uma nem coisa sei mais assim. os valores, mas é algo que não vai quebrar o Brasil, né? Exato! Não vai mesmo, né? E isso essa é uma política que realmente distribui renda, né? Distribui renda, porque você dá para aquelas pessoas que mais precisam realmente, e com a condição que as crianças estejam na escola. E isso funciona bem, porque a escola controla bastante, está bem vinculado, né? Então é feito um controle bem rígido dessa questão. Para mim, existem outras políticas também sociais que deram conta de outras questões, por exemplo, de incluir as pessoas no ensino superior, né, como as cotas, as cotas raciais. Nossa, são políticas assim que mas a questão muito criticado também, se critica. Mas todas as políticas públicas que são voltadas aos mais pobres são criticadas, né? É estranho, né? Porque eu acho que é um pouco uma falta de reconhecimento do contexto brasileiro, né? Eu acho que é isso, porque isso não é política de merecimento, não são políticas para diminuir a desigualdade. Quando a gente equiparar, quando a gente tiver equiparado, elas caem por terra, elas não têm mais necessidade. Não tem porquê, né? Mas como é que a gente vai diminuir a desigualdade se não tem essas políticas? Só aumenta, né? Só vai aumentando. E aí esse problema da diversidade, que a senhora conheceu muito bem, essas questões, muitas vezes o professor não está preparado para lidar, né? Ele não tem o preparo para lidar com alunos que vêm muitas vezes do campo, né? E sem condições de vestuário, né? Sem condições de alimento, muitas vezes, ou os alunos que vêm daquelas famílias que estão desestruturadas pela questão dos vícios, né? Do álcool, das drogas e tal. Então o professor também não consegue lidar e não consegue trabalhar legal isso, né?
Isso é um problema sério, né? É um pouco da formação dele e um pouco da formação continuada também, que não consegue dar conta, né? De entrar nesses pormenores, assim, nessas questões mais específicas. Então fica bastante complicado, porque a diversidade nas escolas, ela é a mesma da sociedade, né? É um retrato, né? É um retrato da sociedade. Então, nós temos a diversidade étnica e racial, diversidade religiosa, né? A diversidade de opção sexual, que é um grande problema. Questão de gênero, né? De gênero, né? De opção sexual. Então, você vê lá, né, os meninos sendo... desrespeitados, né? Violentados, né? Então, a violência física, e nesse caso a violência física que ocorreu em Indaial, muitas vezes é esse reflexo todo, né? Ele acaba... Com certeza Com certeza Esse caso específico de Indaial realmente já é um histórico, né? Que o menino é desse histórico todo, né? Dessa violência familiar e dessa omissão do Estado, né, de não ter dado um tratamento, um aconselhamento para esse menino nesse processo dele, né? Infelizmente, né, professor? Infelizmente. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui, né? Esse tema, ele demanda muito mais tempo, né, que envolve a questão da educação, envolve as questões sociais, de saúde, envolve as políticas públicas, enfim, demandaria muito mais tempo. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui, que foi muito proveitosa para a gente fazer uma reflexão nesse sentido. Eu que agradeço. Obrigado também. Boa noite. Obrigado, professora. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença da professora Valéria Contrucci de Oliveira Mailer, que falou sobre a violência na sala de aula e também da diversidade em sala de aula. Quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.